O potencial da mandala nos caminhos de Anura. Os 12 raios associados a esta mandala que se abre com o centro, a energia do xamã. E não só, o casta azul. O que é que tu estás a trazer, Wanda? Podes sempre abrir os últimos meses que iniciámos com este trabalho, aqui no projeto Parteira da Alma, desenvolvimento do ser humano, e que te traz aqui uma ferramenta, aliás, duas ferramentas, a ferramenta do Tarot da Nura, na consciência da Nura, do amor incondicional e da abundância para aquilo que tem no seu interior, que nos leva a brotar, a abrir um caminho novo, a regressar à unidade, àquela célula que nos fez, que se multiplicou e que nos trouxe à vida. E, e regressarmos à fonte, sempre em consciência da fonte, porque é isso que hoje vamos trazer, e renascermos. Portanto, precisamos de renascer, sair das cinzas e renascer como uma fênix. Portanto, o potencial da Nura, ele tem as 12 energias que foram ancoradas no ano, no início do ano, isto é, o início do ano já veio com o potencial de trabalharmos um centro para abrirmos, sim, as 12 energias que foram trazidas em março, o novo ano astrológico, e que estamos já no segundo eixo para trabalhar o potencial da Terra, porque estamos a observar o elemento terra e estamos a observar o elemento água. Mas estes dois elementos complementam-se naquilo que nos leva a vir para dentro. O potencial do yin, desta vontade de estar a abrir um campo de manifestação e que nos pede para equilibrar os pratos da balança no que é uma transformação constante através dos outros que nos chegam e que nos mostram as nossas sombras e que, através do potencial da mandala, as lâminas ativam esta energia. E como te disse, nós não temos só o tarot, temos a astrologia. Aliás, estas energias, estas 80 lâminas, elas foram ancoradas e canalizadas pela Esmeralda e pelo Vitorino, e que trazem esta consciência onde também a astrologia, isto é, a força dos planetas, estão ancoradas nas lâminas. Então é por aqui que te convido a parar, a abrir espaço, a criar o sagrado, a regressares com essa força toda tua, um, yang para dentro, neste espaço que tu vais abrindo do teu yin e vais ancorando tudo aquilo que é um caminho de regressar a esta casa, a este templo, que és tu através destas duas ciências. Não tens ainda o teu mapa, não tens ainda este campo aberto da astrologia, é um início, porque te trago aqui esse potencial, faço a referencial da mandala, do dia, do momento em que estou, estamos em maio, hoje dia 29 de maio, então observamos os ritmos da Terra através da Lua. Quando é que esta lua criou o potencial do início, portanto, abrirmos o início e regressarmos àquele dia, à alunação que está a decorrer e que cria um apogeu e que está próximo, então observamos tudo aquilo que tu podes trabalhar através das lâminas, por meditação, por conexão, e entenderes este campo de, de virtuoso de evolução, porque, observando os nossos caminhos errantes ou aquilo que queremos melhorar em nós, criamos virtudes e elas vão acompanhando o nosso processo. E a partir daqui, abrimos estes portais, que foram trazidos e que são trazidos com esta consciência, irmos para lá, não é? O pai e a mãe desta consciência, ela abre-nos para que possamos ir para além daquilo que foi ancorado e foi trazido, traduzido por todos aqueles que fizeram os desenhos destas lâminas, por todos aqueles que pintaram, e criaram este campo de caminho, que ativa sempre que colocamos as mãos, os olhos, a aproximação destes caminhos da Nora.
Então, sem mais demora, vamos entrar neste eixo de observação. Te convido a olhares para a energia do xamã, porque é ela que vai estar no meio e que te apresento através da mandala que foi aqui trazida, ancorada pelo portal que está assente e pela energia que a ativa, né? Como aqueles dois olhinhos ancoram o potencial de vibração desta consciência, que tem cânticos. Portanto, tem vários cânticos. Dentro do cântico estelar, que nos eleva a energias arquetípicas superiores, até ao cântico do equilíbrio, nos traz a ligação com a matéria e, como o nome diz, este processo de equilíbrio entre tudo aquilo que são os processos humanos. Para que sim, dentro deste diapasão, entrarmos no cântico da Nura, no cântico da complementariedade, no cântico do tempo. E as cartas vibram tudo isto que nos leva para o centro. Sendo que este ano há aqui um vínculo ainda ao ano anterior, naquilo que te trago para também a consciência de tua que chegas aqui hoje, não é? E que sentiste este apelo, esta ligação, mas para quem também já faz aqui um caminho, recordar-se este potencial de ligação com aquilo que foi o centro que abriu no ano anterior, que foi a Fênix, portanto, o pássaro prateado, a energia da deusa que habita em nós, mas que nos trabalha em termos das nossas sombras, libertarmos as nossas sombras. E assim eu considero, porque a energia que foi ancorada foi o xamã, mas saltou, portanto, do baralho, das 80 cartas, o casta azul. Então, há uma continuidade deste trabalho do ano anterior com o ano vigente, que o Casta Azul vai aos nossos processos mais difíceis de desapegar, de desbloquear, neste contato com a consciência, com as nossas sombras, e não isto é, não as querendo ver, não é? Mas integrando e ancorando, trazendo amor para as nossas sombras. Para quê? Para que esta luz que os nossos olhos vão abrindo e vão se tomando como consciência, ela ganhe, portanto, isto é, quanto mais luz, mais sombra, não é? E então vamos trazendo o quê? O equilíbrio. E esta observação, não separando, mas unindo. E é nesta união que nos preparamos para depois sim fazer outros passos, com uma integração da luz, da sombra, do amor e do medo, do dia, da noite. Portanto, vamos nesta dualidade trazer o centro, trazer a terceira possibilidade de um eixo, não é? Que cria polaridades. Então, nós iniciámos no mês passado, em abril, os faunos e a Senhora das Águas, limpar as nossas águas, este processo de limpeza com a água, com o elemento água, mas também com o processo em si da ligação à terra que nos abre este campo, não é? Mais, de mais compromisso, para que agora neste mês este eixo seja trabalhado, o eixo da terra e da água, a polaridade da terra e da água, uh, cria aqui no centro esta cura. Há sempre um processo da cura e da consciência da sombra e do desbloqueio dos nossos processos mais difíceis através desta energia, não é? Se és reikiano, podes potenciar esta energia azul, ativando todos os processos de dor, de registros difíceis, não é? De todas as nossas reencarnações, seja pela linha, hum, da linha ancestral, seja pela nossa linha, de espírito de chegar à Terra. E porque escolhemos essa via ancestral para fazer os nossos processos também de causa e efeito, da lei da causa e efeito, e ativarmos as leis espirituais nos nossos processos terrenos. Então, estas são as energias, que é a fonte primordial, associada a Urano, e que vai estar a trabalhar aqui a como fazemos a nossa ligação ao elemento terra, os nossos valores, e esses valores podem ser mudados
não é? Criando aqui esta linha da virtude, e também da ligação que fazemos à matéria, para que depois possamos olhar para o elemento água, a transformação. E repara, se o eixo do eu e do outro, o carneiro e balança, foi trabalhado no último mês, estamos na terra e na água, portanto, o elemento touro, o signo touro com o signo de escorpião, e repara, a relação que nos permite estar com o outro, vamos entrar num processo mais de intimidade, mas também dos valores do outro, porque esta é a casa do valor do outro, esta é a constante ligação com os valores do outro, e então temos aqui a ilusão. E agora, como trabalhar também os planetas que estão associados a estas energias, que é o Urano e que é Neptuno, e, e como fazer connosco, não é? Como fazer olhando para o nosso mapa, se já tens esse campo aberto, se não, entramos pelo mapa do dia para também te aperceberes da mandalas, das 12 energias, dos trânsitos do momento, dos planetas, e ancorarmos também esta energia. Onde é que está este Urano atualmente a transitar? Onde é que está este Neptuno a transitar? Que energias podemos associar e trazer para esta abertura destes portais? Que ilusões são estas que os outros demandam na transformação que vou fazendo comigo, não é? Porque é os processos de transformação com o outro que vejo também o aprofundar desta minha forma já de ser na relação com os outros, no contato com os outros, na consciência de estar num processo de mais de aproximação e também de compromisso com esse outro, que foi trabalhado no mês anterior, através destas águas que são necessárias limpar nas nossas relações, e que agora chegamos aqui a um campo que nos permite também dizer que ilusões tenho eu em relação a esses outros, que ilusões tenho eu em relação a esses outros, e que nos convida, naquilo que são os nossos valores, a sairmos da terra, sairmos desta horizontalidade e olharmos para a fonte, direção à fonte. Então, este convite é neste sentido, reparando que há mais energias, até pela forma delas se expressarem, e trago aqui também uma consciência de unidade para que possamos olhar como é que as cartas foram dispostas, qual é aquela carta que demanda aqui um caminho, e só observarmos as energias de 1 a 12, porque temos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta verticalidade que vai entre os faunos e a Senhora das Águas, e a Lua, né, o processo do feminino muito ativo, com os elfos, que traz aqui uma verticalidade, sempre no meio o xamã e o seu apoio através da casta azul. Mas se chegarmos aqui ao fim destas 12 energias, temos a energia de render, não é? Entrega. E render porquê? Porque está associado a Plutão esta carta. Então entrega-te a todo este processo. E eu digo que esta, para mim, assim o sinto, que esta é a carta das 12 energias, demanda aqui portanto, ela fala pelas outras todas. Porquê? Porque ela vai direta a um processo de cura, que é o xamã, a um processo dos 4 elementos, de irmos mais uma vez à origem. Então, o que é que eu te trago para que tu possas agora hum, sintonizar? E vou aqui fechar a minha janela para que tu escutes esta energia do xamã. Então, o xamã traz-te sempre aqui uma alteração, um convite aos padrões. E o conceito, né, o conceito desta energia ativa os magos antigos das culturas, portanto, os xamãs, os índios, todos aqueles que conhecem muito bem a natureza, a origem da natureza, e de que forma podemos tirar partido desta natureza, como uma cura, mas também como uma ajuda, possa ser externa, alguém que também tem a medicina, hum, e ela é trazida externamente naquilo que esta função ela está a exercer.
também se apresenta esta energia como uma magia, a magia ativa pelas palavras boas, pelas palavras doces sobre nós, porque é a magia branca e nós somos os próprios a fazer o contrário. Então, por que não trazer uma oração? Por que não trazer uma consciência a nós de cura? De que forma eu posso curar? De que forma eu posso utilizar aqui um caminho virtuoso naquilo que é a minha demanda e fazer diferente. Hum, Há um convite também a retomar as origens, né? Olharmos para as nossas origens, olharmos para os nossos processos, para a nossa ancestralidade. E este convite faz neste curador interno em nós, que nos pede para integrar o todo. Está associado ao planeta Neptuno. Repara, como Neptuno traz-nos aqui um campo também deste curador, irmos para além deste tempo, que nos enquadra, e que nos acelera, os nossos processos, criando as desarmonias e as patologias. Então, esta energia de ligação aos mundos naturais, ela também tem os cinco elementos. Então, aquilo que nos traz para além dos quatro, né? Até o fogo, a terra, o ar e a água, e que podemos fazer, a magia, não é? O conhecimento da vida. Trago-te aqui a possibilidade de fazeres uma água matriz, que eu seja preparado para os padrões viciosos sejam removidos através da eliminação da origem. Para depois, sim, através destes bloqueios que temos, e observamos, podermos adicionar, ao sistema a remoção através da casta azul, e que nos proporciona também uma libertação das nossas ilusões. É uma energia regida por Marte e observamos esta energia de ação, ação em nós, que os meus sistemas sejam removidos, as vibrações negativas que estão condicionadas, em condições de serem eliminadas, que os meus sistemas de vibração negativas que estão em condições de serem eliminadas. Portanto, estas vibrações em nós que já são conscientes e que não temos forma de fazermos uma água matriz para trabalhar connosco. Então, este é o centro que nos leva para a fonte primordial. Então, neste lugar, a fonte primordial, e agora sim, já passando aqui para, hum, este lugar de observarmos a ativação destas energias, onde a fonte primordial é onde tu podes adentrar neste chamado, nesta geometria sagrada que te leva à origem da existência. É um amor incondicional. Portanto, abrirmos este amor condicional que existe desde a nossa vontade de chegar aqui à Terra, e ela dá-nos aqui a consciência de voltarmos a casa, sempre que os nossos processos estão, difíceis, são difíceis de o fazer, estão a ser difíceis aqui na nossa relação do eu e do outro, porque nos potencializa a base, a liberdade em si, de consciência, desta criação, da potencialidade desta liberdade. E implica, sairmos de nós mesmos e vermos de cima para baixo, vermos que há uma consciência maior, há um ser que vai crescendo e que olha para aqueles caminhos que podem estar petrificados, para aqueles caminhos, do próprio que possa estar, hum, preso a processos, inconscientes, e que o possa levar também às origens da sua ancestralidade. Então, não separar este lugar, porque nós, quando dizemos vamos regressar a casa, é esta fonte, sim, mas até regressarmos a casa, temos que passar pelos ossos dos nossos para, percebermos tudo aquilo que eles não conseguiram fazer e regressar a esta origem, nessa consciência e vermos maiores de nós para podermos fazer este processo e não ficarmos dentro das dores, das patologias, e iniciarmos este caminho de regresso a nós, nesta consciência.
Pausa, então esta pausa vem nessa integração para fazermos este eixo. O eixo dos nossos valores está associado à terra, àquilo que podemos mudar, criar mais harmonia nesta elevação de nós mesmos, para que depois possamos ir ao outro lado, onde vamos aos outros, e há sempre esta relação do eu e do outro, sendo que o eixo é já outro, não é? Mas que passa por este processo de cura. Então, esta energia que às vezes criamos ilusões em relação aos outros e que não estamos a ver aquilo que o outro, não é? Oculta, ou que é necessário também para podermos fazer uma relação, porque por vezes as nossas relações precisam destes ocultos para nós também adentrarmos nos nossos processos de sombra, mas que há um convite a seguir. E esse convite a seguir leva para já este trabalho da, desta ilusão, não é? Que nos pede clareza, portanto, uma ilusão pede-nos clareza, mas podemos estar, não é, cegos e não querermos ver. Então, esta energia leva-nos àquilo que está mascarado, não é? Que está distorcido, em relação a esse outro que nos emana as nossas sombras. Então, tudo isto sempre somos nós. Somos sempre nós. Porque esses outros vêm fazer estes papéis difíceis que nós não conseguimos, porque temos que sair de nós mesmos. Então, esta energia é é um potencial daquilo que podemos trazer como o falso, não é? Para que se instale o verdadeiro, o que realmente está dentro das máscaras todas que nós não vemos em relação a estes processos de relação com o outro, mas que também nessa relação com o outro nos permite vir para dentro, trabalhar esta interiorização em nós e esta intimidade connosco mesmo. Então, esta energia traz-nos, numa água matriz, o que é que eu seja preparado para ser capaz de distinguir claramente o que é essencial e o que é secundário. O que é importante para mim e o que é secundário. E aí há um potencial que se abre em nós para trabalhar, este momento. Então seguimos para observarmos o que se é de a seguir. Então aqui te trago um momento de olharmos para agora sim a parte da mandala, porque só por aqui já fazes um grande trabalho. Abrires o campo da matriz através do elemento água e colocares as frases que trago para que a consciência da Nura traz para podermos trabalhar este mês, este eixo, em relação aos nossos valores, ao que a energia destes valores, eles podem ser melhorados, onde é que nos apegamos em relação à matéria, àquilo que queremos muito, não é? Desejamos muito, estamos na regência, se é, estamos a falar de uma área, de uma casa da regência de Vênus, então o nosso desejo pela matéria, mas também quando esta Vênus se transforma e é resgatada por Plutão e adentra naquela energia de Escorpião. Repara que eu estou a falar das energias das áreas de vida, do elemento terra e do elemento água, e que esta Vênus, no seu desejo de percorrer toda uma jornada de matéria, de conhecimento, daquilo que vem como, né, cada um de nós vem como uma matriz para trabalhar a matéria, e de que forma nos agarramos a essa matéria e nos esquecemos que há uma fonte, que há uma luz perante os processos da matéria, pelas nossas processos difíceis, não é? De querermos mais e não podermos ter, ou porque nos limitamos nesse mais, ou porque queremos ter muita matéria e queremos ter muitas coisas e só assim há uma segurança, porque também Touro nos traz isso, e que há uma necessidade daquela energia em nós, do desejo, não é? Do desejo de se relacionar com a matéria, onde as pessoas chegam e aí nos relacionamos através já de um compromisso, nos pede para transformarmos aquela, aquela energia mais, mais eloquente
e depurarmos tudo aquilo que é a ligação e o desapego, não é? Porque abrimos espaço quando abrimos, quando desapegamos dos nossos processos e fazemos uma cura. E falando aqui das áreas de vida, trago agora as energias, essas energias que há pouco estava a trazer e que elas estão aqui para sermos trabalhadas e depois de ser trabalhada pelas águas matizas também pela meditação, ela traz-nos uma outra energia que está associada ao Urano, não é? Que nos eleva e nos faz ver maior, sairmos das nossas limitações, das nossas muralhas e abrirmos esse campo, não é? Sairmos do que nos enquadra e Neptuno naquilo que a água matriz nos dita para hum, focarmos, não é? Sairmos daquilo que é secundário. E aí abrimos também um campo do sonho, porque o sonho está associado. O sonho abre esse campo da imaginação, mas o que é importante realmente? E aquilo que essa conexão com com esta abertura de intimidade que nos traz, não é? Através também daquilo que são já os valores dos outros. Então entramos aqui numa transformação em relação àquilo que são os nossos valores e aquilo que é os valores dos outros. E o que é que implica connosco? Não é? O que é que isso implica nesta relação que parece que não é tão fácil assim, não é? Mas que é possível porque nos dita uma cura. Então, nesta mandala que tem as 12 energias deste dia, e que tem aqui já uma origem, tem aqui um referencial, é o referencial onde eu estou, não é para aqui que eu quero que tu te fixes, mas sim para a área 1 e que te leva à área 12 e que esta área 2 e 8 que é aquilo que eu trago aqui, que é as casas, nos traz aqui um campo, até porque os movimentos dos planetas, eles estão-se a fazer num momento diurno, né? O Sol estava aqui a chegar aqui ao meio-dia. Pronto, sabemos que há aqui um eixo já de um grande diferencial, não é? Mas dá-nos aqui uma indicação de meio do céu, não é? Daquilo que nos leva, e que está em Gêmeos, e que nos preparamos, porque esta lunação, ela abriu a 16 de maio, e abriu em Touro, portanto, abriu no final, nas últimas energias, nos últimos graus de Touro. Mas que o movimento desde esse dia até hoje que estamos no dia 29, abriu aqui um campo onde o Sol se vai posicionar a 9 graus e que será no dia 31, e esta Lua que hoje está em Escorpião, e daí esta profundidade necessária para trabalharmos tudo aquilo que são alquimias, os nossos pés, mas é uma Lua a crescer, portanto, este campo de ir para dentro, ele abre, expande. Ela vai se posicionar a 9 graus no dia 31 e vai fazer esta oposição. Portanto, ela vai ser visível ao Sol e o Sol vai iluminar todo este campo que foi esta construção, não é? Desde esse dia até o dia de hoje, e que nós, inconscientemente ou conscientemente, abre aqui um campo de crescimento. Nós vemos processos que por nós intencionados numa lua nova foram ativados. Então, hoje chega-te com este potencial de trabalho para que tu possas fazer uma água matriz onde estes processos podem ser incluídos. Como é que se faz uma água matriz? Faz-se através de uma garrafa, metes a água e colocas as frasezinhas todas permanentemente naquele tempo que tu fores dar para trabalhar estas energias com esta vibração destas águas, com esta vibração das lâminas, com esta vibração da consciência da Nura. Portanto, e seguimos para que tu possas agora sim trabalhar aqui em meditação nesta pergunta: quem és tu? Regressa à origem. Quem és tu perante todas as discórdias, portanto, todos os processos difíceis da vida, portanto, tudo aquilo que possa estar na querelas, não é? Criar aqui todos aqueles meandros onde possas ter ficado preso, presa a processos que não são teus, ou que são teus, mas que tu podes ver isto de uma outra forma, cresceres, veres a tua criança, veres-te em criança, neste grande adulto que cria uma ativação do eu sou. Como é que eu posso trazer-te isto? Nós não deixamos de ser crianças. As crianças imaturas nos processos da humanidade. Somos crianças. Até porque quando crescemos, fixamos ainda, muitos de nós, nos pequenos brinquedos. Portanto, aquele homem que continua a comprar carros e carros e carros e carros, porque em criança ou lhe foi dado ou não lhe foi dado
tudo aquilo que ele já queria, não é, ter e não podia ter. Então, enquanto adulto, ele troca de carros constantemente, não é? Então, é algo onde ele vai criar o seu valor, mas que está associado àquela criança que não foi, não é? Que não deixou de ser, ou àquela menina, mulher, que continua, não é, a vestir a sua boneca, e a comprar tantos, não é, tantas vestimentas, porque alimenta todo aquele processo de vazio em relação, não esquecer que em Touro a lua fica exaltada, então fica aquela criança que continua a ser vestida. Então, esta energia pede para quê? Naquilo que tu te ligas à matéria de uma forma que te ficas tão triste. Repara, a Vênus aqui em Touro, ela quer abrir-se ao campo da abundância, mas ela não precisa dessa abundância, não precisa de ser ligada a uma matéria do ter. Pode iniciar pelo ser e deve iniciar pelo ser. E este ser que se abre àquilo que é uma abundância a vários níveis, nos seus valores éticos, naquilo que vai criando um caminho virtuoso para aquilo que foram as suas experiências. Então aqui é possível regressarmos à fonte, olhando por este ângulo, olhando por este eu sou, não é? Este adulto crescido, esta alma, esta ligação à alma, esta ligação já a algo maior em nós, onde olhamos para a nossa criança ali pequenina, a fazer birra, a chorar, porque, não é? A vitimizar-se, a jogar-se ao chão. E então também entrando já por um campo, porque estamos a aproximar-nos do nosso dia da criança, não é? E nós adultos que nos achamos tão, né, tão grandes, mas também não olhamos para a nossa criança. O que é que ela quer realmente? Como é que ela ficou esquecida? Este também é um lugar, porque quando olhamos para a nossa criança, estamos a olhar para a nossa alma, não é? Em que fase está a nossa criança? E em que estado está a nossa criança e naquilo que nos colocamos tão adultos e que não olhamos para tudo aquilo que já são espelhos da nossa criança. Então, este regresso a casa, este regresso à fonte, também vem deste lugar. Nos observar quem realmente tu és. Quem realmente tu és. Então, regressa à origem. Vai ao início, à unidade de tudo. Para que sim, nesta meditação que tu podes fazer contigo, eu aqui deixo-te aqui um momento onde tu podes parar e ficar e criar um silêncio para que depois possas passar para a próxima. E a próxima traz co-criar e eliminar as ilusões sobre uma situação. Fazer um trabalho autêntico. Então, tirar tudo aquilo que não é importante na relação que tenho com os outros, na minha intimidade, naquilo que me leva a estar com o outro e o outro conhecer-me todos os meus meandros, mas também eu conhecer os valores desse outro. E que ilusão é esta que esse outro emana em mim e que não consigo, ou fico preso a esses processos. Perante situações deste grau, perante os processos até de tudo aquilo que é um, um desapegar de tudo aquilo que é necessário abrir espaço, não é? Até para haver novos valores e até para me transformar na via daquilo que o outro me traz como acrescente. Então, co-criar e eliminar ilusões sobre uma situação. É o convite a esta meditação e fazer um trabalho, este trabalho que nos leva a algo, ao quente, um tal caminho virtuoso. Vou parar agora para que tu possas conectar-te a esta energia e colocares esta, 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 esta abertura, mas também a pergunta: que ilusões são as minhas com relação aos outros? E o que é que eu posso fazer diferente para que se abra este campo, adentrando neste co-criar de iluminar e eliminar as ilusões, portanto, dando esta intenção. E que a partir daqui, porque tu podes parar sempre esta, esta, portanto, este vídeo e fazeres esse trabalho de meditação no tempo que tu sentires e quiseres fazê-lo e puderes também, e voltar e repetir.
neste processo de um mês, há também a possibilidade de trazer aqui uma leitura com estas próprias energias e colocar na tua mandala, ou criar uma leitura nova, não é? Onde tu vais fazendo o teu campo com as tuas próprias energias, com a tua intenção. E também fazer um trabalho a nível terapêutico, não é? Criando aqui as águas matrizes, isto é feito com mentorias de sessões humanas especiais, e se este for o teu sentido, integrando aqui com o teu mapa astrológico, o teu mapa, conheceste e trabalhares este nível, portanto, é uma possibilidade de um caminho novo em ti. Para que sim, agora fecharmos este momento. Uh, Recordo que podes sempre ir ver os últimos meses e acompanhares estes eixos, ou então abriste uma possibilidade de terapia acompanhada. Então, eu sou a Wanda, no projeto Parteira da Alma, e desejo-te um bom trabalho contigo mesmo e um, um bom dia, um bom mês que se vai iniciar também.